Vamos falar com Deus, nossos irmãos. Nosso Deus e Pai, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou aqui com a Tua palavra. Pai, precisando do Teu Espírito em mim, intercedendo por mim, Pai, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível, Pai, me usa para que Teu nome seja exaltado, seja glorificado por tantas pessoas que vão ouvir a Tua palavra. Fica conosco, Pai, nos abençoando em nome de Jesus. Romanos, nossos irmãos, capítulo 12, e o versículo é o 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo falando com os romanos, mas hoje é Deus que fala conosco, para nós experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando essa mensagem a gente ouve ela, ou a gente lê, entra logo no nosso coração. Como é que eu vou saber que eu estou agradando a Deus? Que eu estou experimentando a vontade de Deus? O pensamento vai logo em cima da congregação, de se congregar. Mas ouça bem, meu irmão, que mensagem de Deus para o nosso entendimento, o nosso coração. Aqui no livro de Mateus, louvado seja Deus, Mateus é um dos campeões do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 25, e o capítulo é o 35. Porque tive fome, e deste-me de comer. Teve sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Jesus passando esses ensinamentos para os discípulos dele, orientando o modo como é o modo que Deus se agrada de nós. Qual é a posição que a gente se sente na presença de Deus? Jesus explicou para os discípulos dele. E hoje essa mensagem, ela explica para nós, irmão. Aleluia. Veja bem o que foi que os discípulos perguntaram para Jesus, depois que ele passou essas instruções para eles. Perguntaram assim: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e na prisão e fomos te ver? Os discípulos perguntaram para Jesus: quando aconteceu isso conosco? Nunca passou isso por nós nunca fizemos nada disso? Nunca achamos o Senhor nessa situação? Aí Jesus responde: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos meus irmãos, a mim vocês fizeram. Observe para onde foi a palavra. Para onde foi a conclusão da mensagem de Romanos, capítulo 2. Isto aqui é o entendimento da mensagem, está tudo aqui, irmão. Jesus disse: quando vocês fizeram para um dos pequeninos meus irmãos, vocês estão fazendo para mim. É desta maneira que recebe. É dessa maneira que nós agrada a Deus. É quando nós entendemos a palavra e quando nós faz de acordo com o que Jesus pediu. Porque o pensamento nosso, eu tiro por mim, quando eu vi essa palavra, eu achava que para agradar a Deus, eu tinha que estar na congregação. Eu tinha que estar em jejum. Eu tinha que estar em comunhão com Deus na ceia. Eu tinha que pagar dízimo. Essas coisas e mais outras coisas mais. Vinha para o meu coração. Era assim que eu achava que eu agradava a Deus. E Jesus mostrou aqui pela palavra que nós agrada a Deus quando nós faz para um dos pequeninos. Quem é os pequeninos de Jesus? É justamente o que está lá no segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Quando nós amamos o próximo, quando nós ajudamos o necessitado, quando nós socorre o doente, quando nós visitamos alguém enfermo ou na prisão, assim por diante, irmão, nós estamos fazendo pela palavra.
estamos fazendo pela vontade de Jesus Cristo. É desse jeito que agrada a Deus. Não é eu estar em todo dia na congregação, todo dia no lugar que chama igreja, achando que eu estava certo. Eu fazia isso. Eu não perdia culto, eu achava que eu era especial para Deus. E aqui Jesus me mostrou que eu nunca fiz nada por Ele, pela vontade dEle. Hoje eu compreendo isso, hoje eu tento andar no caminho de Deus. O apóstolo Paulo era a mesma situação. Fazia certo para agradar a Deus, mas como ele fazia certo? E não agradava o povo. É o que acontece conosco hoje. Se a gente tenta falar alguma coisa de Deus corretamente, nem todos gostam, nem todos aceitam. Você vê que Jesus, aleluia, você vê que Jesus, muitas das vezes, quando ele veio ao mundo, nem todos receberam ele, nem todos acreditaram nele. Foi tão rejeitado que até mataram ele. Ele sendo o dono do mundo, o dono da vida, tudo procede dele, e o povo não receberam. E assim eu olho para a mensagem e olho para a minha estatura, para o meu conhecimento que eu tenho tão pouco da palavra. Falar esta palavra aqui, só a misericórdia de Deus em mim. Então muitas vezes por nós não entender, por nós não estudar a palavra, nós achamos que estamos agradando a Deus. E Jesus provou pela palavra. Paulo também fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho certeza que Paulo agradava a Deus. Mas o público dele, era poucas pessoas que se agradavam dele. Olha o que Paulo falou. Paulo falando com os Coríntios. 2 Coríntios 11, 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de graça, olha, porque de graça vós anuncio o Evangelho de Deus. Ele perguntou para os coríntios se ele tinha pecado, porque ele anunciava de graça o Evangelho. Observe, irmão, como ele pregava de graça, o povo não acreditava nele. Achava que ele não tinha competência para o Evangelho, por isso que ele não cobrava. O povo se sente bem quando está pagando, quando alguém está cobrando, alguém está dizendo que tem que pagar, aí a pessoa se sente que é certo. A pessoa acha que é ali que está o verdadeiro evangelho. Quando está pagando o dízimo, a pessoa fica feliz com aquilo. Eu estou fazendo certo, eu estou na presença de Deus, e Jesus provou para nós que para nós estar na presença de Deus, para Deus nós amar, nós temos que fazer para os pequeninos dele. Falei agora os pequeninos e os doentes, é os enfermos, é os caídos, é os necessitados, é viúva, esse povo que é os pequeninos de Deus, é essas pessoas que nós temos que ajudar, irmão. Não é tirar de quem não tem para dar para quem tem, é o que mais acontece no mundo. A pessoa deixa de dar em casa, deixa de ajudar a família, de comprar às vezes até um remédio, que nem acontecia comigo, para levar para aquele lugar, achando que é obrigado, que é direito, que é bíblico, pagar dízimo. Meu irmão querido, nós estamos na graça, nós não estamos na lei, nós somos da graça de Deus. Na graça não tem dízimo. Está falando Jesus Cristo. Recebeu de graça, dei de graça. Foi Jesus que falou essa mensagem, irmão. Aleluia, eu estou simplesmente lendo o versículo para nós. Muitas vezes nós pensamos que agrada a Deus e estamos agradando o homem e não a Deus. Lembra daquela parábola dos dois publicanos que subiram ao templo para orar? Diz a palavra. Dois publicanos subiram ao templo para orar. É Lucas 18, 11. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Olha bem. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, grande graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Aleluia. Olha a estabilidade dele onde estava. Você está vendo? Aonde estava a estabilidade desse homem? No jejum,
jejuava 2 vezes, pagava dízimo. Não era que nem os demais que roubava, que fazia, acontecia. E estava aquele rapaz se exaltando. Olha o que diz aqui, aleluia. O publicano, porém, em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, aleluia. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Olha a palavra para onde foi. Olha a palavra que agradou a Deus. Tem misericórdia de mim, eu digo aqui também, Deus tem misericórdia de mim. Eu estou numa missão que parece que para mim é impossível, mas para Deus ela é possível. Porque falar da Bíblia, na frente de tanto sábio, de tanta pessoa que estudou, de tanta pessoa que fez faculdade, aleluia, tantas pessoas que fez teologia, teólogo, meu irmão, ouvindo a palavra, não aceitando às vezes o que eu prego. Então eu peço que Deus tenha misericórdia de mim. Foi o que o rapaz, o publicano, pediu misericórdia de Deus. Diz a mensagem que o publicano foi aceito no céu por Deus. Mas o fariseu que batia no peito se orgulhava, porque pagava dízimo, porque jejuava. Essa é a oração dele. Não chegou onde estava Deus. Então, irmão, precisa muita calma com a palavra de Deus, para que Deus receba o que eu estou falando, o que nós estamos falando, o que nós estamos praticando. Repetindo a mensagem do começo. Procurar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando essa mensagem cai no nosso coração, olhe para a mensagem de Mateus 25:35. Procurar fazer a um dos pequeninos de Jesus, que ainda estamos certos com a vontade do Pai. Quando fizer para um dos pequeninos de Jesus Cristo, nós agradamos o nosso Deus. Diga amém.